Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade no único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Não tem um transporte público de qualidade, muito pelo contrário. Doutor Luiz, esse não cumprimento das cláusulas contratuais por parte do consórcio, automaticamente não teria que ser suspenso essa concorrência? Bom dia, Lola. Bom dia, Marcos Papa, Heloísa. Na verdade, o que me parece, existem disposições contratuais que prevêem uma série de punições em caso de descumprimento do próprio contrato. A primeira delas, e o próprio contrato prevê, é a questão do estabelecimento de multa. Multa, em caso não cumpra determinada cláusula contratual, num determinado prazo de tempo. Pode levar a reiteradas multas, a suspensão do contrato, na verdade, porque como se trata de um contrato de concessão, que é um contrato continuado, de natureza contínua, não é recomendado suspender esse tipo de contrato, porque senão a população iria ficar desassistida, sem transporte público, o que não é interessante. No entanto,
o poder público tem o poder de fiscalizar. Mas, doutor, só dentro disso, não poderia ser feita a suspensão, o executivo contratar por um prazo determinado e de forma emergencial, em contratar empresas para servir a população e lançar um edital para uma nova concorrência pública? É uma possibilidade que ela tem que ser vista quase que como a última das medidas. Por quê? Um contrato relativamente novo, com investimentos altos feitos pela concessionária, é que não estamos no interesse da concessionária, estamos no interesse do poder público. Mas ainda assim, a última medida seria essa, seria suspender o contrato e rescindi-lo, fazer uma nova licitação e aí sim poderia tentar chamar uma empresa para cobrir o buraco dessa daí. Mas o transporte público é uma questão muitíssimo complexa, penso que ainda não chegamos nesse ponto, que é o ponto extremado em caso de descumprimento do contrato, um contrato de concessão, que é um contrato de 20 anos, parece que foram adquiridas algumas centenas de ônibus novos, mas a chave talvez não seja isso. Isso pode ser a última medida a ser tomada e até como forma de imposição, e para a concessionária nunca se esquecer de que ela tem um contrato, ela tem que cumprir, e se ela não cumprir, o contrato pode ser rescindido com multas elevadas pelo descumprimento total, mas ainda assim existem formas gradativas de você aplicar sanções no meio do contrato, como por exemplo multas de 5, 10 mil reais por tipo de infração, no caso são quase uma dezena de infrações aí que já tem existentes, mais de uma dezena, por dia. Isso com certeza vai fazer com que a concessionária ela se movimente e realmente tenha a postura de fazer cumprir aquilo que ela se comprometeu num contrato público e quando participou de uma licitação. São várias cláusulas não respeitadas. Não é ineficiente a fiscalização do poder público, vereador? Esse é o ponto. O doutor Luiz Eugênio abordou corretamente também. A última medida, a mais extremada, seria o cancelamento desse contrato. O contrato é bom, Luciano. Nós temos um bom contrato de transporte. Nós temos uma deficiência por parte da Transep na fiscalização da execução desse contrato. E é isso que tem que ser feito. A Transep precisa, com bastante urgência, apresentar um programa de reestruturação para a administração municipal, na qual ela disponibilize fiscais para o cumprimento do contrato. Por exemplo, uma cláusula do contrato diz, Luciano, que a concessionária tem que deixar a contabilidade mensalmente em dia para que o poder público possa fiscalizar. A concessionária nos disse que está aprontando essa contabilidade como manda o contrato, mas a Transep não fiscaliza, dizendo que ainda não é o momento adequado para fiscalizar. Ora, se o momento não é esse, que nós estamos com esse tumulto na cidade, a concessionária entrando na justiça para não cumprir o contrato, que hora que vai pedir essa documentação? Tivesse pedido, teria se antecipado aos fatos e percebido cláusulas não cumpridas, investimentos não realizados, e aí sim, como disse o Dr. Luiz Eugênio, aplicar multas. Multas rigorosas que o contrato prevê precisam ser imediatamente aplicadas para que a concessionária entenda o seguinte: ela acabou de assinar um contrato com a administração de Ribeirão Preto para prestar um serviço que é essencial, que é o transporte. Ela tem 20 anos de experiência no mercado em Ribeirão Preto, no transporte. Ela teve acesso a um estudo que a Transep gastou uma fortuna para fazer um estudo amplo das necessidades. Foi feito um evento bonito na ACI, com a prefeita, com o superintendente, para dizer que o estudo era amplo, super bem feito, maravilhoso, para instruir o edital de licitação. Ora, 20 anos de experiência, um estudo riquíssimo, não é o suficiente para prever? Claro que é. Então o que a concessionária tem que fazer é cumprir. E a Transep deixar essa leniência, essa omissão e faça as autuações que tem que ser feita. Seja a Transep, seja o poder concedente, que é a prefeitura. Na próxima segunda-feira nós vamos ouvir a secretária dos Negócios Jurídicos para entender se as multas que já deveriam ter sido aplicadas à concessionária foram realmente aplicadas. É isso que nós vamos querer. Então, vereador, entender. aí fica um ponto que a população, o telespectador que está acompanhando o programa agora, está perguntando. O consórcio não é novo na cidade. As empresas estão usando, no mínimo 25 anos,
estão explorando o transporte público na cidade. Será que eles não contavam com a ineficiência do poder público na fiscalização, como ao longo dos anos parece que veio acontecendo, de todas as licitações que eles participaram, que ganharam, não cumpriram e ninguém tomou providência alguma e apostaram mais uma vez que não teriam providência, sanções alguma sobre as cláusulas não cumpridas? Uma coisa nós podemos afirmar com absoluta convicção. Esse contrato que acabou de ser celebrado, não tem um ano, a Transerp não vem fiscalizando corretamente. Ela vem sendo leniente e muitas vezes omissa. Nós vamos descobrir agora se a Transerp realmente notificou todas as falhas, todos os descumprimentos, se a Prefeitura aplicou as multas necessárias, se ela usou da energia necessária para defender o interesse da população e ter um transporte público de qualidade. Cremos que não. Como você disse, parece que a concessionária contava com uma fiscalização ineficiente, com uma fiscalização que não atendesse aos interesses da população. Porque a tranquilidade com a qual o proprietário compareceu na CPI para dizer que não cumpre as cláusulas, mas que quer cumprir, nós ficamos realmente assustados. Vamos entrar num assunto importante para você, mulher. Parto humanizado. Doutora Heloísa Salgado, o que é um parto humanizado? Obrigado pela sua presença. Obrigada, Luciano, bom dia, vereador, bom dia, doutor Luiz. O parto humanizado, ele é o conceito que hoje vem sendo utilizado para definir o parto normal, em que a mulher ela é respeitada nas decisões e na escolha que ela faz para assistência ao parto. Tanto que a gente costuma referir como assistência ao parto humanizada, né? Uma assistência humanizada ao parto, na realidade. E que é esse parto? Qual que é a diferença dos outros? Primeiro, ele não é um parto, ele não é uma cirurgia como a cesárea, ele não é esse parto normal onde a mulher ela fica presa a uma cama sem poder se alimentar, sem poder ter o acompanhante de livre escolha, sem poder decidir sobre o que ela quer e o que ela não quer. Então, o parto humanizado ele é um parto pautado pelas melhores evidências científicas para assistência ao parto, ou seja, o profissional que está conduzindo, né, que está junto com a mulher acompanhando o parto, ele está utilizando daquilo que a gente sabe que é o ideal e o mais seguro para assistência ao parto, tanto do ponto de vista da mãe como do ponto de vista do bebê. Então, num rápido e breve resumo, esse é o conceito do parto humanizado e que é diferente do parto normal que a gente vê na maioria das maternidades, né, onde a mulher sequer sabe o que está acontecendo e é privada, inclusive, dos seus direitos básicos, né, como mulher e legais, como a lei do acompanhante. O vereador tem uma lei sobre parto humanizado, uma lei que foi aprovada e já foi sancionada. Conta um pouquinho, vereador, para as mulheres que estão nos acompanhando agora, qual será o procedimento daqui para frente? Então, graças a esse contato com a doutora Heloísa, com outros profissionais de saúde dessa área, nós iniciamos aqui em Ribeirão Preto uma transição. A realidade hoje da nossa cidade, do Brasil, ela é muito diferente daquela que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Nós temos muitos partos de cirurgia, muita cesariana. Nós não podemos mudar da água para o vinho do dia para a noite, mas nós iniciamos um trabalho de conscientização. A nossa lei, aprovada na semana retrasada aqui na Câmara e sancionada pela prefeita Darcy Vera na semana passada, já publicada no Diário Oficial, torna uma realidade a construção de um fórum para que nós possamos estudar, inclusive a construção da Casa do Parto, onde nós poderemos colocar essas práticas de humanização do parto a serviço da mulher. A princípio, parece uma distância muito grande, e é realmente, mas nós precisamos dar os primeiros passos, nós precisamos evoluir enquanto sociedade, começando do começo, bem começado. O parto é o começo, é quando começa a vida, é quando nós nascemos. E a nossa realidade em Ribeirão Preto e no Brasil ela é muito diferente daquela preconizada pela Organização Mundial de Saúde nos países desenvolvidos, nos quais nós temos mais parto natural do que a cesárea. Aqui no Brasil nós invertemos e a realidade de Ribeirão Preto é ainda
pior nesse sentido. Então, criar esse fórum de discussão, preparar as instituições que são ligadas à área da saúde a se adaptarem, a estudarem melhor para que nós venhamos a ter atitudes que humanizem mais o parto, dando à mulher a possibilidade de escolher como ela quer que seu filho nasça, sem cerceamentos de ordem de saúde que a constranjam a ter um parto no qual ela não escolheu, no qual ela não desejava, nós estamos dando os primeiros passos, mas com muita firmeza. Essa lei, ela já vem reunir os profissionais que estudam, que pesquisam, que demonstram evidências científicas de que nós estamos no caminho certo. E isso só foi possível graças a essa ligação com os profissionais, com os pesquisadores que entendem, e nós estamos aqui, Luciano e população, para emprestar a nossa força política para que essa transformação ocorra. Nessa área, estamos sendo muito felizes, porque hoje Ribeirão Preto já conta com uma lei regulamentada, devidamente sancionada pela prefeita, que abre espaço para esse amplo fórum que vai unir prefeitura, que vai unir a academia, que vai unir a universidade e esses profissionais que há tantos anos pesquisam e sabem o que falam, né, o que pretendem fazer pela saúde, né? Há evidências, por exemplo, de que quando nós nascemos de parto normal, a saúde da mulher é melhor, a saúde do bebê é melhor, a resistência. E tudo isso faz parte, Luciano, doutor Heloísa, doutor Luiz Eugênio, do trabalho nosso aqui na Câmara, né? Ao mesmo tempo que nós cuidamos de um tema nervoso, como é o transporte coletivo e instauração de uma CPI, né? De uma comissão parlamentar para que se faça um inquérito e se descubra as falhas, nós lidamos com essas questões humanas que requerem esse equilíbrio intelectual e até emocional para a gente aprender a lidar com as duas coisas no dia a dia. E hoje, nesse programa Conversando com o Munícipe, poder ter a tranquilidade de traduzir as duas coisas. E essa oportunidade que você está nos dando aqui no programa é muito importante. Vereador, um ponto. Esse trabalho do parto humanizado é muito importante. Não valeria um trabalho já desde a infância, nos bancos escolares, para as crianças já se habituarem com isso? Que nem a menina, no banco escolar, ela tem que ter informação desde cedo. Né? Porque hoje, até por status, até por, eu não quero sofrer no parto, eu não quero sentir dor no parto, eu vou marcar cesárea. Marca cesárea, para não se sofrer. Eu vou iniciar essa resposta, mas é a doutora Heloísa que vai poder responder melhor. Mas existe uma vontade da mulher, quando você entrevista as mulheres, a vontade é que se faça o parto normal, até por conscientização de que é melhor para ela e para o bebê. E existe também esse trabalho que nós iniciamos de humanização desse procedimento. O que acontece é que os médicos não recebem uma formação para executar o desejo da mulher e o nosso sistema público de saúde, principalmente, ele não é devidamente construído para que se faça dessa forma. É mais caro fazer assim, mas é melhor. Mas agora a doutora Heloísa vai explicar para a gente o porquê. Doutora, eu pergunto, a saúde pública está preparada para o parto humanizado? Como o vereador já referiu antes, esse é um processo, né? E o movimento que tem sido feito, né, pelas mulheres e profissionais que estão divulgando, estudando e, enfim, propondo modificações, né, do ponto de vista do parto, ele já vem acontecendo há alguns anos. Então, a gente já tem algumas experiências muito satisfatórias. A gente tem experiências tanto no setor público. Em Belo Horizonte, a gente tem uma maternidade que é referência e que tem prestado uma assistência de qualidade, muito segura e dentro das taxas consideradas normais e seguras para parto normal e cesárea. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal seria de 10% a 15% de cesárea só. Então, esse serviço, Sofia Feldman, é uma referência a SUS. A gente tem casas de parto espalhadas, né, pelo Brasil, não muitas, até porque existe um movimento por parte da corporação médica para que elas não continuem, porque essas casas de parto são acompanhadas por enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Enfim, tem uma questão com relação a isso, mas a própria Rede Cegonha prevê casa de parto.
Então agora, desde que o Rede Cegonha existe como documento oficial, como proposta oficial do nosso governo federal, várias mulheres e profissionais têm se movimentado aí nas várias instâncias para que a gente tenha mais casas de parto, como o vereador falou. Isso é algo que nós estamos aqui batalhando para ter e muito em breve em Ribeirão Preto, porque a casa de parto é SUS. Então, agora eu te faço uma colocação. Você não acha que falta muita informação para a população? O que eu acho é que a gente vem de anos, para não dizer décadas, de um parto muito ruim, um parto normal muito ruim. O que é o parto normal ruim? É um parto, como eu falei, que a mulher está ali submetida ao sistema. Ela está submetida aos protocolos da instituição, submetida às decisões do profissional, ela não é escutada, ela não é informada. Então, esse parto, quando ela chega numa instituição para ter o seu nenê, ela sofre. E é isso que hoje, não só o movimento de mulheres, como a própria academia já vem referindo como violência obstétrica. Então, algo que corriqueiramente é feito pelos profissionais e até pelas instituições via protocolos, é algo que hoje a gente consegue avaliar do ponto de vista da violência. Então, você privar a mulher da escolha do acompanhante, privar a mulher de alimento, não permitir que ela possa caminhar e possa decidir como ela quer viver o parto dela. O trabalho de parto é um processo fisiológico, assim como qualquer outro animal. Se a gente estiver presa, a chance daquilo dar errado é muito grande. Tenta prender uma cadela em trabalho de parto. Tenta separar um filhotinho de uma cadela ou de qualquer outro animal. Só que com as mulheres isso acontece. E isso, além disso, a gente tem outros tipos de violência. A violência verbal, quando é dito para a mulher, para de gritar, você está assustando. Na hora de fazer, você não gritou. Por que está gritando agora? Isso é corriqueiro, a gente tem pesquisas científicas mostrando que os profissionais que estão atendendo parto estão cometendo esse tipo de violência verbal. Dentre violência física, que é cortar o períneo da mulher sem o consentimento, que é o pique, a episiotomia, sedar a mulher depois do parto, então ela passa ali horas sedada, sem nem saber que foi sedada, muitas vezes recebendo o seu bebê pela primeira vez, sedada, não se lembrar de que amamentou o bebê. Então tudo isso, quando a gente coloca nesse grande pacote da assistência ao parto, transforma o parto normal em algo muito ruim. Então, de fato, algumas mulheres acham que a cesárea é melhor, porque a cesárea é muito rápida. Ela chega na maternidade na hora marcada, faz a cirurgia, vai para a recuperação, em poucas horas ela está no quarto dela. Se não se complicar, porque a gente sabe que a chance de uma mulher ter uma complicação de cesárea, ela é 6 vezes maior do que uma mulher que teve um parto normal. A chance de uma mulher morrer por conta de uma cesárea é de 3 a 5 vezes maior do que de uma mulher que teve um parto normal. Ainda assim, as pesquisas mostram que quando uma mulher está no início da gravidez e é perguntado para ela o que ela prefere, para aquelas mulheres que tiveram cesárea, 70% a 80% diziam no início, eu queria um parto normal. Então, algo acontece durante o processo do pré-natal e da assistência ali ao parto que faz com que mulheres que queriam parto normal acabem numa cesárea. E aí é isso que o vereador, inclusive, comentou, né? Vereador, existe um convencimento. Dentro da explanação da doutora Heloísa, existem denúncias sérias sobre o tratamento das pessoas que lidam com as gestantes, inclusive de agressão. Isso é um crime. O que o senhor, como vereador, pretende fazer dentro de Ribeirão Preto, inclusive no Serviço Único de Saúde, para orientação desses profissionais e para coibir esse tipo de abuso? E eu te digo que a doutora Heloísa, ela falou só uma parte. Se você mergulha no microcosmo, ela falou de mulheres. Quando você vai para mulheres pobres e mulheres negras, a violência verbal e física, ela aumenta. Os trabalhos mostram claramente isso. Por isso que nós dissemos que nós vamos mudar da água para o vinho, mas não do dia para a noite. Nós precisamos começar a construir. Enquanto isso, Luciano, são casos de polícia mesmo, né? São lavrados boletins de ocorrência, há inquérito policial em cima disso para que se averigue essa violência. Mas assim,
No caso do nosso país, infelizmente ainda, quando se trata de pessoas humildes, de pessoas mais pobres, os seus direitos não recebem uma atenção do Estado como deveriam receber. Então muitas reclamações acabam ficando, nem são levadas a sério. Muitas delas nem reclamam, né? Muitas delas nem reclamam, ela não sabe como reclamar, quais são as ferramentas, quais são os seus direitos. Depois, num consultório de uma psicóloga, na presença de um médico de confiança, ela acaba